Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para o jogo desse sábado, né, contra o São Paulo. A volta do Campeonato Brasileiro, né? A expectativa do torcedor flamenguista é a melhor possível, né? Uma vitória, se manter na liderança, manter o desempenho, né? Claro que o desempenho sempre será fundamental e o torcedor está confiante, até porque fez um bom campeonato, né, no Mundial de Clubes, né? Tem a estreia de Jorginho aí, aqui no futebol brasileiro, aqui no Flamengo, aqui no Maracanã. Claro, tem a perca aí de Gerson, mas isso aí o Flamengo tem peças ali que possa suprir essa ausência, né? Então é isso, né? Expectativa melhor possível, o Flamengo negociando aí, né? Podendo ter mais duas saídas, né? Inclusive uma, a de Wallace Ian, né? Jogador que foi destaque no Mundial de Clube, mesmo sendo reserva, foi um dos destaques do Mundial de Clube. E também o Wesley, né? Lateral direito, se fala ali também que tá definido sua saída, né? O torcedor flamenguista já estava esperando isso, né? Por isso que o Flamengo também já está até providenciando a renovação de contrato de Varela, né? Que é outro jogador qualificado, é jogador de seleção uruguaia. Eu acho que o Flamengo está bem servido, pessoal. O Flamengo é um time que está sempre ali com algumas peças no gatilho, né? Sai um, chega outro. Isso aí, o Flamengo está sempre preparado, né? Alguns termos do contrato, principalmente de Wallace Ian, surpreendeu o torcedor, né? A multa aqui para o cenário do futebol brasileiro muito baixa, né? Podendo perder o garoto aí, caso não tenha um clube europeu e queira um brasileiro. Tira fácil o garoto do Flamengo, né? Esses contratos aí, acho que tem que ser revisto, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Placar TV, link na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. Vamos lá. E há pouco, quando a gente estava falando sobre essa questão do Arias, etc., eu mandei uma mensagem aqui para uma pessoa, para um amigo que é muito próximo do Wolverhampton, Thailand. Ele tem muitos contatos lá, é muito próximo lá. E eu perguntei sobre a questão do Wallace Ian, né? E ele tinha me falado que ele já tinha me falado antes que no final da temporada eles perguntaram sobre o Wallace Ian, perguntaram sobre outros jogadores também, enfim. E aí eu perguntei sobre o Arias e ele me disse o seguinte, por enquanto que eu saiba não tem nada, porque o Wolverhampton está inclusive sem diretor no momento. Então essa informação de agora, um amigo meu muito próximo do Wolverhampton passou, que o Wolverhampton está sem diretor e que nada será definido antes da contratação do novo diretor, que haviam planos antes da saída do outro diretor, agora vem um novo diretor e tudo isso, todo esse planejamento será aí reanalisado. Mas assim, o Wallace Ian é um jogador que está despertando interesse de alguns clubes, tem muitos clubes perguntando e etc. Ele tem uma multa para o futebol europeu que é de 50 milhões de euros, não é uma multa alta, digamos assim, né? Mas enfim, uma grana, dificilmente alguém vai chegar aqui hoje com 50 milhões de euros para tirá-lo, mas para o mercado brasileiro, a multa dele é de 51 milhões de reais. 51 milhões de reais. Estranho, né, não, pessoal? Essa multa é de 51 milhões de reais para o futebol brasileiro. Então, muito baixa a multa dele para o mercado 9 brasileiro. 9 milhões de dólares, tipo 8, 9 milhões de dólares. Muito baixa, né? Pelo jogador que ele vem se mostrando ser, pela estrela que ele tem, é uma multa muito baixa. E o Flamengo, justamente por isso, está tentando renovar o contrato dele para se proteger também do mercado nacional. Porque 9 milhões de dólares, vários clubes aqui no futebol brasileiro conseguem pagar, né? Sobre o que você falou aí do Arias, né, e do próprio Wolverhampton tá sem diretor de futebol, ou seja, não aconteceria uma proposta agora, casa um pouquinho com o que disse o GE. Muito evoluído, né, assim, como jogador, porque pode fazer mais de uma função, né, ele começou no Flamengo como ponta direita, jogando na base, e aí depois acabou, né, vindo um pouco mais para trás. Hoje é um ótimo segundo volante, vai sair por um valor altíssimo, o Flamengo praticamente o doou, né? Eu espero que isso não aconteça com o Wallace Ian, que já mostrou que tem muita personalidade, já tinha mostrado isso desde a época do Carioca, né? Se eu não estou enganado, a Raíssa pode falar melhor, foi um dos artilheiros, foi considerado a revelação do Campeonato Carioca desse ano, né? E sempre acreditei no futebol dele. Ele teve uma oportunidade contra o Internacional de Porto Alegre no início do Campeonato Brasileiro, entrou muito bem, depois o Felipe parou de utilizá-lo. Que teve briga com o Joshua, que não sei o que não está treinando bem.
Cara, umas coisas assim que a gente não consegue entender. E graças a Deus, o Felipe voltou a dar oportunidades ao atleta e agora ele é uma realidade. Quer queiram, quer não, gol contra o Chelsea, golaço contra o Los Angeles FC e uma boa participação com a minutagem que teve, até teve uma boa oportunidade de cabeça contra o Bayern de Munique. Então, é um jogador que eu gostaria que continuasse no Flamengo, né? Porque a Raíssa também pode trazer essa informação, que disseram que o Flamengo começaria a conversar a partir de 15 milhões de euros. Acho esses valores pífios, tá? Acho que é um jogador que pode muito mais ser valorizado durante a temporada. Muito então, baixo, nem pensaria em negociá-lo, até mesmo é o que a Raíssa falou. O Flamengo tem o dinheiro praticamente do Wesley, do Gerson, do Alcaraz, da premiação. Para que mais? Ele está fazendo economia com contratações? Vai querer mais dinheiro para quê? Entendeu? Então, mantenha o time forte, mantenha o Alacian, que para mim pode ser a revelação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Ilan. Legal. O Wesley vai embora? Vai para Roma, Raíssa? Tá resolvido? Como é que tá essa história aí? Elan, a Roma está muito interessada no Wesley, muito mesmo. Inclusive, a pedido do técnico Gasparini, né? Ele que estava lá na Atalanta e tentou a contratação do Wesley, fez proposta para o Wesley no ano passado, não conseguiu contratar. Hoje na Roma ele pediu a contratação do Wesley. O Flamengo inicialmente falava nos valores de 35 milhões de euros, de 30 a 35 milhões de euros. E não são valores que a Roma vai pagar, tá? As conversas hoje elas estão girando em volta dos 20 a 25 milhões de euros. O Flamengo tenta fechar em 25 milhões de euros fixos mais bônus, tá? Isso é o que o Flamengo tenta. Não sei se vai conseguir. O staff do atleta, por exemplo, vê 25 milhões de euros para o Flamengo ótimo nesse momento. E o Wesley quer, né? Já tem tudo muito bem encaminhado com a Roma, sabe do carinho que o treinador tem, do quanto o treinador quer trabalhar com ele, e as coisas nesse momento estão mais entre clubes, entre Flamengo e Roma. O Flamengo espera a proposta no papel timbrado, o que ainda não aconteceu, ela ainda não chegou, justamente porque os dois lados estão nessa de eu puxo um pouquinho para cá, você puxa um pouquinho para lá. O Flamengo quer 25 milhões de euros mais bônus, pelo menos, tá? Que cheguem de repente a 30 milhões de euros. É o que o Flamengo deseja. A Roma tá jogando mais para baixo, mas a expectativa é de que a negociação gire nesse valor, entre 20 a 25 milhões de euros. O Wesley deve sim ser vendido e o futuro dele deve ser a Roma. Outros clubes demonstraram interesse nele. Teve o Zenit, que desde o início do ano tentou a contratação dele, fez proposta salarial muito alta para ele, mas ele recusou todas as investidas do Zenit, porque ele teve sempre muito claro na cabeça dele que neste momento ele queria ir para o futebol europeu. É um desejo do Wesley, ele quer jogar na Europa e... Pessoal, vamos ser bem realistas, né? 25 milhões de euros por um lateral direito é muita grana. Agora sim, você não pode baixar de 25, que o Flamengo queria 25 ou 30. De 25 ou 30 para 20 milhões também. Isso aí eu acho que é uma queda muito grande, né? Tem que fixar ali, 25, bateu o martelo, apareceu os 25, você vai. Não apareceu, você fica. E o staff dele entende que esses valores estão mais dentro da realidade hoje do que os 35 milhões de euros que o Flamengo falava antes da Copa do Mundo dos Clubes, por exemplo. Raíssa, Botafogo tá no mercado também, né? O André Hernan, tá tudo resolvido, tá zeradinho, Raíssa. Você acha que o Boto não vai ficar com apontamento ali no prontuário dele? Os dois lados, Ilan. A verdade é que os dois lados. Primeiro porque essa não é a única questão. Existem outras questões, como no dia a dia, no Ninho do Urubu. Eu já trouxe aqui pra galera aqui do Placar Aberto, né, que o relacionamento do Boto dentro do Ninho do Urubu com alguns jogadores não é bom. Principalmente com aqueles que trata a renovação. Teve a situação envolvendo Pedro, toda aquela coisa do vazamento, de que o Flamengo gostaria de receber uma oferta pelo Pedro, de vender o Pedro, etc. Algo que também foi barrado pelo presidente. O presidente deixou claro que não vende o Pedro nesse momento, enfim. Mas tudo isso aconteceu, então isso dá uma arranhada. Não há dúvidas de que, assim, os panos quentes foram colocados em cima, mas que a situação, ela tá ali, obviamente ela está, e daqui para frente os dois lados vão precisar de muito cuidado para
de repente ali reconstruir essa relação. Tem uma situação envolvendo o Vitor Hugo, que é uma situação delicada também, Ilan. Houve muita pressão internamente para que a negociação ela não acontecesse. No momento, ela está travada, né? Mas o Boto encaminhou, fechou uma negociação do Vitor Hugo para o Famalicão de Portugal, que é um clube português, né? O Vitor Hugo, um jovem da base do Flamengo, que voltou de empréstimo, agora estava lá na Turquia, um meio-campista, que eu acho que, por exemplo, poderia fazer parte aí do elenco do Flamengo, ainda mais que o Flamengo perdeu o Eric Pulgar, perdeu o Gerson, não contratou ninguém ainda para o setor e nem deve contratar, a gente vai falar sobre isso também, então poderia até ser útil, mas o Boto negociou com o Famalicão, o Vitor Hugo, né, de graça, ficando com 50% dos direitos econômicos do Vitor Hugo. E essa negociação ela foi fechada junto do presidente do Famalicão, ele veio ao Rio de Janeiro pessoalmente, negociou, fechou tudo, e aí na hora... É nessas aí que a gente já fica com o pé atrás, né? Que profissionalismo é esse? O cara dá um jogador de graça e ainda ficar só com 50%, pessoal. Não, pessoal, aí só pode estar de brincadeira, né? Gata travada, né? E pode ser que caia, tá? Existe a possibilidade de cair. E pelo que eu soube, o Famalicão estava fazendo muita pressão em cima do Boto. E o Boto, inclusive, pediu tempo para poder resolver essa questão, porque estourou toda essa crise dentro do Flamengo. Mas, internamente, pessoas ligadas ao BAP, elas são totalmente contrárias a essa negociação. Então, assim, essa situação do Vitor Hugo pode ser mais uma negociação que o Boto fechou, o Boto acertou, e o presidente pode vetar. Existe essa possibilidade, Lan. Então, assim, de novo, os panos quentes foram colocados, mas a gente sabe que daqui para frente, né, muita coisa vai ser um pouco diferente do que vinha sendo nesses últimos meses. Eu vou entender como um cartão amarelo, né? Acho que o Boto tá com cartão amarelo, tá pendurado. Acho que é tipo isso, né, Deco? Assim, não vai acontecer uma outra dessa e ele passar liso, eu acho que não. Porque ele ficou já meio na corda bamba, né? Pelo menos foi a minha leitura aqui de fora, Deco. Não, parece lá, parece. Tem alguns questionamentos que algumas pessoas me fazem, né? Porque eu sempre fui favorável à vinda do Boto para o Flamengo. Mas porque eu acompanhei bastante o trabalho dele do Benfica e do Shakhtar. Foi um trabalho um pouquinho diferente, né? Então, quando eu sempre coloquei para a galera que me acompanha que eu gostaria muito de ver o Boto, é porque eu imaginava como ele vinha ao Brasil para pincelar novos talentos e levava para esses clubes, para o Benfica e para o Shakhtar. Eu imaginei que ele poderia pincelar mais o mercado sul-americano, né? E até o momento não é o que aconteceu. Houve a questão do Juninho, que para mim, né, já conversei com a Raíssa isso N vezes, não é um atacante centralizado, é um jogador de lado de campo. Pode ser até uma solução, Raíssa e Elan, para o nosso lado esquerdo, que ainda não tem um jogador ali que você fale, esse aí é o titular indiscutível. Não vejo ainda, né? Michael mal, Everton Cebolinha mal. Hoje o Felipe Luiz utiliza o Luiz Araújo jogando, caindo pelo aquele lado, né? Não sei se ele utilizará o Plata. A gente ainda não sabe, né? A Raíssa pode trazer informações de qual Flamengo deverá entrar em campo contra o São Paulo. Primeira vez sem o Gerson, né? No elenco. Então vejo o Juninho com uma possibilidade de jogar mais pelo lado esquerdo, né? Pela análise que eu fiz do atleta, eu nunca o vi como um atacante. Hoje até o Wallace, que a gente vai falar daqui a pouco, é um jogador hoje que está bem à frente do Juninho naquela função, né? Sem contar que você tem o Plata, que o Felipe Luiz utiliza muito ali, o Pedro, que todo mundo pede, né? Quer dizer, grande parte da torcida pede, eu sou um deles, que eu gostaria de vê-lo novamente como titular. Eu acho que o Pedro só vai voltar a performar a partir do momento que ele tiver mais minutagem. Se ele ficar entrando 15, 20 minutos, ele não vai voltar a performar nunca. Aí é uma verdade. Ele não vai entrar em ritmo de jogo. Né? Então, acho que tem muita gente ali na frente do Juninho, naquela função, uma contratação que ainda não deu certo, que está sendo muito questionada, né, por conselheiros e tal, dirigentes, enfim, pessoas ali do Flamengo. Pois é, nação, a situação de José Boto no Flamengo, cada dia que passa só se complica, né? Quando você vai juntar todos os argumentos, todos os fatos. Por exemplo, primeira contratação de José Boto, Juninho. Não deu certo. É um jogador, temos que ser realistas, para nível do Flamengo, muito fraco. Não sei se foi a equipe de scout que ele trouxe ou foi exclusivamente jogador analisado por ele, mas não deu certo. Ponto. Aí depois ele vem a público e diz que tem interesse em negociar o melhor atacante do Flamengo, Pedro. Não pegou bem. Aí depois saiu a informação que
ele vai contratar um jogador que tem 46 jogos, tem 3 gols, um tal de Mickey. Não caiu bem. Depois tem a informação que ele está negociando Vitor Hugo, né? Inclusive eu concordo com a Raíssa. É um jogador que poderia fazer parte desse elenco aí. Principalmente que ele joga ali naquela posição de Gerson, né? Ok, titular talvez não, mas para compor o elenco, para mim é um bom jogador. Mas o Flamengo tá achando que não dá certo, né? Principalmente José Boto. Vai negociar o jogador com o time de Portugal e vai ficar com 50% do jogador e o jogador vai de graça. Agora aí, essa daí eu não me conformei, pessoal. Essa daí eu não me conformei. Como é que você vai dar um jogador? Pelo menos foi o que eu entendi. Você vai dar o jogador para emprestar para outro time e vai ficar só com 50%. Sem receber nada. Eu não entendi essa daí. Sinceramente, eu não entendi. Então, pessoal, é essas e outras aí que vai minando, primeiro, a paciência do torcedor do Flamengo sobre José Boto, né? E eu creio que a diretoria também não está gostando do que está vendo, né? Até porque quando o BAP trouxe José Boto para o Flamengo, disse que a partir de agora ia profissionalizar a área, né? E não é isso que a gente está vendo. Vaza informações, traz jogadores que não é qualificado, perde jogadores que é da base, então isso aí tem um negócio estranho aí, né? Sobre o Flamengo que vai enfrentar o São Paulo, a gente espera que Pedro tenha oportunidade, né? Eu creio que Felipe Luiz já vai iniciar o jogo com Pedro, pessoal. Alguma coisa me diz que ele já vai iniciar o jogo com Pedro, né? Vai ter a saída aí, provavelmente a saída de Wesley, né? Por 25 milhões de euros, é isso que a gente espera. O Flamengo trabalhando em cima de 30 ou 35 no início do Mundial, mas a gente sabia que esses valores aí, para chegar a esses valores aí, o Wesley teria que ter comido a bola no Mundial, né? Ter jogado muito bem, né? E ele foi apagadíssimo, né? Então, o Flamengo volta para casa ali dos 20 a 25, né? Eu acho que os 25 já é um bom valor, já é um valor satisfatório para o Flamengo, né? Principalmente para um lateral direito, né? É muita grana, principalmente aqui para o futebol brasileiro, né? Ok, futebol europeu, esse valor aí é merreca, né? Mas aqui para o futebol brasileiro, 25 milhões de euros já é muita grana, né? Tem que ter muito torcedor preocupado aí, o Flamengo perdendo o Wesley. Eu não estou preocupado por quê, pessoal? Primeiro que o Wesley não vem jogando essas bolas, vamos ser bem realistas, né? Eu acho que o Wesley teve aquela temporada dele ali comendo a bola, jogando muito bem, mas agora não vive esse bom momento. Para mim, Varela tá jogando mais do que ele. Varela, quando entra, joga bem melhor. Então, foi o Wesley. O Flamengo tem Varela ali. Inclusive, o Flamengo já começa a se movimentar no mercado para renovar essa negociação aí com Varela, né? Renovar o seu contrato. O Flamengo precisa renovar o contrato com Varela, né? É um grande jogador, jogador de seleção uruguaia. Acho que o Flamengo está bem servido ali de lateral direito, né? De esquerdo nem se fala, né? De esquerdo são 3 jogadores de seleção. Outra coisa, o Alaciano, né? Se fala aí que já tem clube da Inglaterra, né? O Wolverhampton, alguma coisa assim. Interessado no jogador. Eu sempre digo aqui, pessoal. O jogador é uma promessa, o jogador é jovem. Se mostra ser um grande jogador, se mostra ter uma carreira brilhante pela frente. Agora eu não entendo esse contrato do jogador. Sinceramente eu não entendo. Geralmente o que é que os contratos dos times brasileiros eles fazem aqui? Colocam uma multa altíssima aqui para o futebol brasileiro, né? E colocam uma multa mais acessível para o futebol europeu, né? Dessa vez foi o contrário. Botaram uma multa de 25 milhões para o futebol europeu. Não, de 25 não, de 50 eu acho. Ou é de 25 ou é de 50, alguma coisa assim. E botaram uma multa baixa aqui para o futebol brasileiro, né? Próximo ali da casa dos 9 milhões de dólares, né? Então, pessoal, para mim, não faz sentido, né? Claro, eu não sei se vai ter algum clube interessado, né? Só basta um empresário, pessoal. Não precisa de ter um clube, não. Se um empresário for um cara bem sucedido e vir que o garoto tem futuro, entre em contato ali com qualquer clube aqui do futebol brasileiro. Um exemplo. Liga aí para um São Paulo. Mas eu vou depositar aqui um dinheiro aqui para você comprar esse jogador aí.
Vai passar uma temporada aí, 6 meses. Depois eu vejo o que é que eu faço com ele. O Wallace Ian. Os caras vão querer na hora. E o Flamengo fica sem um jogador, né? É interessante. Essa multa aí, sinceramente, eu fiquei sem entender. Sem entender mesmo. Mas fazer o quê, né? Vamos aguardar aí, pessoal. Tomara que o Flamengo faça um bom jogo contra o São Paulo, né? Saia com a vitória. O Flamengo tá precisando de uma boa vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.